Alô, boa noite. Vamos fazer aí uma conversa essa noite sobre assistência ao trabalho de parto e assistência ao parto. E vamos começar falando um pouquinho sobre os mecanismos que levam ao trabalho de parto. Depois vamos falar sobre as 3 fases do trabalho de parto e vamos ficar aberto às perguntas. Quem quiser participar perguntando, fique à vontade. Vou tentar, ao mesmo tempo que eu falo, responder a pergunta de todo mundo. Então, é o seguinte, gente. Trabalho de parto é um processo que se inicia, geralmente, no termo gestacional, quando a gestante já está com 9 meses. O prazo que nós consideramos ideal e que nós esperamos que o trabalho de parto aconteça é entre 37 e 40 semanas. Existe a possibilidade do parto se atrasar das 40 semanas, passar um pouco, e aí a gente tem novos exames, acompanhamos esse processo de uma gestação mais prolongada e fazendo alguns exames, conseguimos ir com segurança até 41 semanas. E depois disso, é uma situação que se deve avaliar caso a caso, considerando a segurança do bebê, o desejo do casal. O trabalho de parto se inicia basicamente de 2 maneiras, né? Ou ele se inicia com as contrações que presentes vão aumentando de intensidade, vão se tornando, vão adquirindo uma frequência fixa, né? E essa frequência vai aumentando e a intensidade também. Qual a frequência que nós consideramos normalmente para considerar que a gestante está em trabalho de parto? Quando essas contrações estão acontecendo no intervalo menor do que 5 minutos entre cada uma delas, né? Idealmente, o trabalho de parto se caracteriza quando a gestante está tendo 3 contrações no período de 10 minutos. Cada uma dessas contrações é uma contração que dura em média de 40 a 60 segundos, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, o que caracteriza um trabalho de parto mais forte ou um trabalho de parto mais latente, né? É importante salientar que, muitas vezes, o trabalho de parto não se inicia diretamente, ele fica navegando no que a gente chama dos pródromos, né? E esses pródromos do trabalho de parto podem durar uma boa parte. A gente não considera isso ainda o trabalho de parto efetivamente. Pródromos são situações em que a contração ela aparece, ela adquire uma frequência, depois ela esmoece, para um pouco, passam-se algumas horas, volta de novo e ela incomoda, mas ela efetivamente ainda não começou a fazer efeito sobre a dilatação do colo do útero, efeito sobre a evolução desse processo de nascimento, né? Então, uma vez que nós entendemos que está havendo contrações ritmadas numa frequência determinada, crescente e de intensidade também crescentes, essa é uma das maneiras de se iniciar o trabalho de parto. A outra maneira de início do trabalho de parto é quando a bolsa rompe. Muitas vezes a bolsa rompe antes de efetivamente estarem presentes as contrações efetivas do trabalho de parto. E isso significa para a gente, né, estatisticamente, podemos dizer que 70% das gestantes que iniciam o trabalho de parto com a ruptura da bolsa, 70% dessas mulheres vão estar em trabalho de parto nas próximas 2 horas. Algumas mulheres não entram em trabalho de parto nessa fase já tão imediata, o que determina, às vezes, um pouco mais de paciência para aguardar esse trabalho de parto espontâneo, para aguardar um parto espontâneo, um parto espontâneo, um parto natural. Uma vez que a bolsa está rota, na verdade, esse bebê perde a proteção, né, que a bolsa traz contra os germes do trato genital inferior. Então, a bolsa rota determina um certo prazo para o nascimento acontecer, porque uma vez esse prazo se estendendo demais, pode aumentar o risco da infecção intrauterina, da infecção para o bebê e também da infecção para a mãe. Então,
a ruptura da bolsa, quando acontece, já de certa forma determina um prazo para que o bebê nasça com segurança. Então, uma vez rota a bolsa, aguardamos as primeiras horas para avaliar se esse trabalho de parto vai se iniciar espontaneamente, e cada médico vai dar um prazo determinado para isso acontecer, e quando isso efetivamente não acontece, então o parto é levado a uma situação de uma condução ou de uma indução através do uso de algumas drogas que são administradas à gestante para que a contração aconteça e fique mais firme, né? Fique mais efetiva, traga resultados sobre a dilatação do colo uterino e uma progressão do processo do nascimento. Então, o trabalho de parto, quando se inicia, nós dizemos que ele tem duas fases, né? A fase latente, que é uma fase de bastante incômodo, que é uma fase de contrações, que é uma fase dolorida, mas é uma fase ainda inicial, onde a contração não leva a grandes repercussões no colo uterino. Então, essa fase latente é uma fase ainda, digamos assim, mais dormente do trabalho de parto, e ela vai se acentuando até que efetivamente o trabalho de parto realmente emplaca e a dor, a contração, o processo de expulsão está implantado. Uma vez na fase ativa já, né, saindo da fase latente, uma vez na fase ativa, esse trabalho de parto vai ter uma evolução cuja expectativa é de uma dilatação do colo de 1 centímetro a cada hora decorrida, né? Nós temos uma expectativa de 10 centímetros de dilatação do colo uterino para que o bebê nasça. Então, a primeira fase do trabalho de parto é a fase da assistência a primeira fase do parto é a fase da assistência ao trabalho de parto. É essa fase que vai desde o início das contrações até a dilatação total. Nesse processo, as recomendações atuais é que sejamos o mínimo intervencionista possível, que possamos assistir, acompanhar de forma sentinela o bem-estar do bebê e o bem-estar da mãe nesse processo, durante esse período. O acompanhamento do bem-estar do bebê se faz através do monitoramento dos batimentos cardíacos. Esse monitoramento deve ser feito idealmente a cada 30 segundos, a cada 30 minutos, a cada 60 minutos ou a cada 90 minutos, mas deve ser feito de uma maneira rotineira. E a ausculta do batimento cardíaco fetal deve ser feito por um período relativamente prolongado, 10 a 20 minutos de ausculta desse batimento cardíaco fetal, associado a uma atenção, a um registro, eventualmente, também das contrações uterinas. A variação da frequência cardíaca fetal, de acordo com as contrações uterinas, vai nos dar a informação que precisamos sobre o bem-estar do bebê. Uma vez constatado o bem-estar do bebê, o que nós temos que fazer? Dar tempo ao tempo para que a natureza traga esse processo de nascer saudavelmente às nossas mãos, né? Então, recomendação principal durante a assistência ao trabalho de parto é atender às necessidades da gestante com o mínimo de intervenção possível, deixando que o processo aconteça de uma forma natural, aconteça da forma que a natureza nos brindou para o processo de nascer, né? Eventualmente, alguns procedimentos são necessários. Nem todo o processo natural, espontâneo, que desejamos que aconteça, acontece de uma maneira positiva em todos os trabalhos de parto. Muitas vezes, nós nos deparamos com contrações presentes, porém não efetivas, com progressão do trabalho de parto que se interrompe e se estaciona em uma determinada altura. E é muito importante a avaliação do obstetra sentinela, sempre sentinela, né, de hora em hora, para se determinar se esta progressão não está obedecendo aquela máxima de uma dilatação de 1 centímetro por hora, né? Isso vai, naquele registro do famoso partograma, vai fazer
com que esse registro desse trabalho de parto nos faça observar que estamos cruzando uma linha do partograma chamada linha de alerta. Então, a linha de alerta significa olharmos para a situação do trabalho de parto e observarmos que o trabalho de parto está presente, o trabalho de parto está acontecendo, porém a progressão esperada não está indo lá essas coisas. Portanto, um olhar mais atento, uma observação mais atenta, né? E se desta forma continua, no partograma mesmo, haverá o cruzamento do momento em que está se vivenciando, né, com uma outra segunda linha, que é chamada linha de ação, né? Então, quando se cruza a linha de ação, é determinante que se tome alguma providência, que se utilize algum recurso para a facilitação da progressão do trabalho de parto, na expectativa que nós temos de uma dilatação de 1 centímetro por hora. Quais são essas medidas cabíveis, né? As mais utilizadas, as mais à mão, os recursos mais à mão que estão ao nosso dispor são, por exemplo, quando a contração não está lá tão efetiva, o uso de um estimulador uterino, como a ocitocina, para trazer esse trabalho de parto a uma dinâmica uterina efetiva que dilata e faz progredir o nascimento, ou a intervenção através da ruptura artificial da bolsa amniótica, da bolsa do líquido amniótico, também é uma manipulação, uma intervenção que muitas vezes traz uma aceleração ao trabalho de parto, traz uma nova progressão ao trabalho de parto. Ou também o uso de medicações analgésicas, né, o uso da analgesia do parto, que pode também facilitar, tirar o estresse, tirar a tensão, né, facilitar o relaxamento da musculatura pélvica, facilitar o relaxamento até do colo uterino e permitir uma melhor progressão das contrações sobre o bebê, sobre o processo da descida, da dilatação até a dilatação total. Então, o que eu estou falando é aqui, temos sempre uma perspectiva de tentarmos sermos o mínimo invasivos, o mínimo intervencionistas, mas, de acordo com a evolução do trabalho de parto, às vezes uma intervenção se torna imperativa para que a gente possa trazer saúde e segurança do processo do nascimento desse bebê e saúde e segurança também para a mãe, né? Então, os planos de parto sempre objetivam sermos o mínimo intervencionista possíveis, mas algumas intervenções às vezes são muito bem-vindas e trazem o trabalho de parto para aquele ritmo que a gente espera que seja o natural e que seja o espontâneo e que seja de melhor resultado para o binômio mãe e feto, né? Uma vez a dilatação atingida, a dilatação total, entramos no segundo período do parto, que é o período expulsivo, né? Então, o período expulsivo, ele se caracteriza por o momento em que foi diagnosticado que o colo já tem sua dilatação total, já tem sua dilatação de 10 centímetros, e o momento em que o bebê efetivamente já nasceu, né? Então, esse é o período expulsivo, é o segundo período do parto. Idealmente, o segundo período do parto deve acontecer num prazo de 20, 30 minutos. Isso não quer dizer que não possa demorar mais, e às vezes longos períodos expulsivos podem trazer um resultado também muito satisfatório. Bebês grandes, mães mais fatigadas, podem determinar um segundo período, o período expulsivo, mais lento, né? A posição que o bebê está dentro da mãe, a posição que a cabeça vem chegando para seu delivramento, também determina partos mais rápidos e partos mais lentos. Então, a velocidade estimada é uma estatística que nós temos e que esperamos que o parto aconteça dentro dessa estatística, mas a não ocorrência dessa forma não significa de imediato que as coisas estão indo errado.
né? Então, o acompanhamento do bem-estar do bebê, mais uma vez nessa hora, o acompanhamento da mãe, uma ajuda, pode facilitar e finalmente trazer o bebê à luz com toda a saúde. Mas é importante, nessa hora principalmente, estar bastante sentinela. Durante o período do nascimento, recomenda-se hoje em dia, né, evitar o uso rotineiro da episiotomia, aquele corte que é feito na vulva cirurgicamente para ampliar a passagem do bebê. Na verdade, a episiotomia foi um procedimento inventado com o objetivo de evitar complicações, né? E hoje em dia já se sabe que a episiotomia, infelizmente, não consegue essa façanha que lhe foi atribuída, ou que seja que a episiotomia evita problemas de assoalho pélvico, que a episiotomia evita problemas de frouxidão do assoalho pélvico. Isso, na verdade, não se comprovou cientificamente. Então, a episiotomia hoje é um procedimento mais de exceção e deve ser feito após uma ponderação, se necessário. Então, recomenda-se que não seja feito de rotina. E eu, pessoalmente, na minha experiência pessoal, quando iniciei-me na tentativa de receber os partos sem a realização da episiotomia, tive bastante dificuldade, porque meu treinamento inicial foi da realização da episiotomia em todos os partos. Com o tempo, no início, eu achava que estava causando uma lesão por não fazer a episiotomia, imaginando que poderia haver uma rotura perineal e que isso seria muito pior. Na prática, com os anos se passando, eu pude ver que todas as cicatrizes de episiotomia estão lá, presentes na vulva dessas mulheres que tiveram partos com episiotomia. E as rupturas que às vezes acontecem porque nós não fazemos a episiotomia, essas, quando acontecem, porque muitas vezes os partos são lindos e sem nenhuma laceração, sem nenhuma ruptura, sem nenhuma necessidade de um retoque estético através de uma sutura após, né? Então, mas mesmo assim, quando a ruptura acontece e o obstetra vai lá, dá um ponto aqui, um ponto ali, para recompor esteticamente a estrutura vulvar, que geralmente as rupturas não são tão grandes quanto as episiotomias. Com o tempo eu fui vendo que eu mesmo não conseguia encontrar qual tinha sido o local da ruptura quando eu reexaminava essa gestante 2, 3 meses após o parto. Então, para mim, foi um processo difícil de migração, porque no início eu achei que isso, eu não tinha o credo que isso seria melhor para a gestante. Aos poucos eu fui vendo como é muito melhor, como a oportunidade, dar a oportunidade para a gestante parir sem a episiotomia, lhe traz a expectativa de um parto sem rupturas e, portanto, um parto extremamente natural, sem manipulação cirúrgica alguma. Mas também, aos poucos, eu fui percebendo como as rupturas recebem uma cicatrização natural muito melhor do que a episiotomia e raramente deixam cicatrizes, raramente deixam sinais de onde foi que ocorreram. Então, portanto, esse conceito do parto associado à episiotomia cada vez mais cai por terra. A episiotomia, por sua vez, é um procedimento que se recomenda fazer apenas em casos excepcionais e então está se caindo no desuso. Nós fazemos a assistência ao parto, tem toda uma técnica para receber o bebê que está nascendo, para acolher essa cabeça que está saindo e ultimar o parto de um jeito tranquilo, minimizando a possibilidade de rupturas e de lesões vulvares, né? Outra coisa importante aí do segundo período, né? Hoje em dia várias pesquisas, inclusive o manual do Ministério da Saúde cita isso, né? As vantagens de se evitar o clampeamento, o que significa o corte imediato do cordão umbilical assim que o bebê nasce, né? O cordão quando o bebê nasce,
o coração dele está pulsando e esse cordão também está pulsando, né? E ele fica pulsando assim por um prazo que varia aí de 1 a 5 minutos, geralmente em torno de 2 minutos, 3 minutos, esse cordão já está parando de pulsar. A recomendação é que se espere o cordão parar de pulsar para que se faça o clampeamento e a secção desse laço, né, desse elo com a mãe. Trabalhos científicos mostram que a espera desse tempo, né, do tempo necessário para o cordão parar de pulsar para depois haver o clampeamento, faz com que o bebê receba uma carga sanguínea, um conteúdo de ferro sanguíneo que se equipara aproximadamente a 3 meses das necessidades de um bebê lactante. Ou seja, esperar 3 minutos pode trazer a esse bebê, esperar 3 minutos para ligar esse cordão, pode trazer a esse bebê um conteúdo de ferro que vai lhe proporcionar uma melhor condição nesse primeiro ano de vida, porque significa quase 3 meses de aleitamento que ele ganhou ali em 3 minutos, né? Então, recomendamos que o cordão seja respeitado, que esse laço com a mãe se apague lentamente na velocidade da natureza e que esse é um processo saudável para o bebê, né? E que só se faça o clampeamento e a secção desse cordão quando esse cordão já não estiver mais funcionando. Se isso puder ser feito mesmo nas cesarianas, mesmo bom assim para os bebês também. Nem sempre é possível na cesariana, nem sempre é possível no parto normal, mas é uma recomendação, é uma meta que nós temos para trazer com melhor condição esse bebê à vida. Uma vez nascido o bebê, se temos que esperar 3 minutos para cortar o cordão, aí vem a parte ainda mais interessante, né? Entregar a criança ao colo da mãe, a primeira pessoa que efetivamente vai acolhê-la. Entregar este bebê, esse recém-nascido, no seio materno, quando a mãe já vai estar com seus braços abertos, pronto para recebê-lo, emocionada, sem dúvida. Então, essa é uma parte da humanização do parto que nós prezamos muito, é que o bebê entre em imediato contato com a sua mãe, até porque nesse processo em que o bebê ainda está ligado a ela é a melhor pessoa para acolher no seu seio o seu rebento. Terminando então a segunda etapa, a segunda fase do parto, que é o período expulsivo, né? Nós passamos aí para o terceiro período do parto, que é a saída da placenta, né? A saída da placenta ainda é considerada um período do parto, é envolvida de riscos, existem complicações que acontecem nesse terceiro período do parto, mas é um período que merece também toda a atenção da equipe da saúde. Normalmente, o que se espera é que esse delivramento da placenta aconteça em 30 minutos ou 60 minutos, e mais que isso, já existem algumas recomendações de atitudes ou de intervenções que podem ser feitas, inicialmente pouco invasivas e ultimando com condutas mais invasivas para a extração da placenta. A placenta normalmente vai dequitar e vai deliverar nos próximos minutos depois do parto. E aí, não pensem os senhores que acabou, ainda existe o quarto período do parto, né? E o quarto período do parto se caracteriza pelaquela primeira horinha depois da saída da placenta, né? Essa primeira horinha depois da saída da placenta é a horinha em que acontecem as hemorragias, é a horinha em que podem acontecer complicações relacionadas ao puerpério imediato, a uma não efetiva contração uterina, e essa não contração uterina invariavelmente vai levar a um sangramento aumentado. Então, o quarto período do parto, ele existe justamente para ficarmos sentinelas com relação às hemorragias pós-partos. A maioria das hemorragias pós-partos vão acontecer nessa primeira hora após o parto. E, portanto, essa é uma hora de grande atenção que o obstetra e toda a equipe deve estar ao lado para assistir como é o comportamento desse período. Mas tem um macete
né, tem um macete muito interessante que não deixa de ser também uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Que macete é esse? Bom, recomendamos que o bebê vá para o seio materno na primeira hora de vida, né? Justamente essa primeira hora que é o quarto período do parto. Por quê? Bom, sem dúvida nenhuma, o contato precoce do bebê com a mãe é muito importante, até para a relação simbiótica desses dois seres, mas, sobretudo, quando o bebê pega o peito, quando o bebê começa a sugar o peito materno, ocorre todo um reflexo, né, interno, neuroendócrino desse corpo materno, e essa mulher começa a liberar pulsos de ocitocina, de altas doses de ocitocinas produzida por ela mesma, né, que a mulher produz ocitocina, e essa ocitocina vai fazer com que o útero contraia, vai haver uma cólica, a mulher vai sentir, se ela não estiver anestesiada, essa dor tipo cólica, que é o útero contraindo, mas o útero contraindo por conta da ocitocina liberada no momento em que o bebê suga o peito materno, é o melhor mecanismo para interromper e evitar qualquer tipo de hemorragia no puerpério, né? Então, as hemorragias que são advindas do útero podem ser evitadas e coibidas com a amamentação precoce. A amamentação precoce vai ser bom para o bebê, vai ser bom para a mãe e ainda traz essa vantagem de ser um efetivo controlador do sangramento pós-parto. Portanto, a recomendação: o bebê não deve ser afastado da mãe quando nasce, o bebê deve ir para o seio materno, e se de preferência na primeira hora, e de preferência que seja estimulado a sugar e mamar já, porque essa é uma boa maneira de você ajudar a mãe a produzir picos de ocitocina, e essa ocitocina vai fazer a hemostasia, né, o controle do sangramento uterino. O que se sabe hoje, né, e como se divulga hoje, é que a ocitocina tem vários efeitos no corpo materno, inclusive efeitos psicológicos, efeitos neurológicos. Portanto, a ocitocina é considerada o grande hormônio do amor, né? Sob efeito da ocitocina, a mulher se torna mãe e ela atinge um nível de ocitocina que nunca mais ela terá na vida, mas esse nível de ocitocina vai despertar nela todo o instinto materno, todo o instinto maternal de acolhimento e de cuidados com essa cria, né? Portanto, nós consideramos que essa dose de ocitocina materna, endógena e natural é muito importante para a saúde e para o bem-estar dessa dupla que começa a existir na prática, mãe e filho, né? Quando situações de hemorragia acontecem, quando situações de risco se estabeleceram durante o trabalho de parto, o que muda? Muitas vezes, antevendo riscos de hemorragia, a equipe médica vai prescrever o uso de algum tipo de substância que faça essa contração uterina de uma maneira eficaz, preventivamente, para evitar sangramentos, né? Um sangramento instalado nessa altura se torna mais difícil de controlar do que quando você consegue fazer a prevenção. Então, no quarto período do parto, sem dúvida nenhuma muito importante, o bebê ir para o seio materno e, após isso, o bebê ir para o bebê ir para o seio materno, sugar o peito materno e para estimular essa liberação de ocitocina. Se isso não acontece espontaneamente, então o uso da ocitocina de uma maneira exógena, né, oferecido através de um soro, pode resolver e pode ajudar bastante na contração uterina e na prevenção dos sangramentos do quarto período do parto. Então, falamos aí dos 4 períodos do parto, falamos das recomendações sobre como o trabalho de parto se inicia, como devemos ser sentinelas nesse processo, como esse trabalho de parto tem que ser monitorado, o bem-estar do bebê tem que ser monitorado e a assistência pode ser
o menos intervencionista possível, assim podendo proporcionar um parto espontâneo, natural, sem manipulações, né? Mas é importante saber que não podemos negligenciar nenhum desses cuidados em nenhuma dessas fases do parto, né? É preciso estar sentinela, acompanhando a evolução, acompanhando o processo do nascimento. Estou à disposição para as perguntas de vocês. Agora, se vocês quiserem... Deixa eu ver se temos aqui alguma pergunta anterior. Tem uma pergunta aqui sobre o parto pélvico. O parto pélvico é um parto possível de acontecer, é um parto factível, porém é um parto de risco. Todo casal deve saber qual o tamanho do risco do parto pélvico. O parto pélvico é o parto do bebê que nasce sentado. O grande perigo do parto que o bebê nasce sentado é nascer todo o corpinho e não nascer a cabeça, a chamada cabeça derradeira. As estatísticas dizem que isso vai acontecer numa incidência de aproximadamente 5% dos partos pélvicos. E em 5% desses partos, então, teremos complicações e uma situação de grande necessidade de resolução urgente. As sociedades de ginecologia não recomendam o parto pélvico, recomendam que na situação da apresentação pélvica, o parto cesariana seja mais seguro. Mas, em tempos passados, o parto pélvico era um parto praticado, portanto, há que se dizer que é um parto possível de acontecer, mas envolvido em riscos. Tá bom? Estou vendo um monte de amigo aqui entrando. Muito bem. Perguntas? Não está vindo pergunta. Então, vamos dar mais um tempinho, vamos esperar. Quem quiser pode se manifestar. O que está acontecendo aqui? Será que eu não estou vendo a pergunta? O que ficou faltando para a gente falar? Né? No momento em que a gente percebe que a coisa desanda na assistência ao trabalho de parto, né? E que a progressão desse trabalho de parto vai colocar em risco o bem-estar do bebê, vai colocar em risco a mãe, né? Então a gente deve nessa hora indicar, migrar o tipo de parto para uma cesariana. É uma situação em que devíamos pensar que é o plano B, na verdade, e a situação do plano B é uma situação que a gente tem que estar no bolso, né? Não adianta desespero, né? Quando queremos muito um parto normal e às vezes o parto normal começa a colocar em risco a saúde do bebê e da mãe, então nesse momento a cesariana se indica, né? A migração para a cesariana é um procedimento que a gente faz no ambiente hospitalar, com toda tranquilidade, e a intervenção cirúrgica vai resgatar o bem-estar dessa gestante e desse bebê. Isso pode ser, no momento em que se atinge isso,
pode acontecer tanto no início do trabalho de parto quanto no final do trabalho de parto. Muitas vezes há necessidade de se intervir nesse sentido. Queria falar também sobre o processo da assistência ao trabalho do parto. Ele conta com outros recursos, como, por exemplo, a analgesia, né? A mulher moderna, né? A mulher não está tão acostumada com as dores como nossos antepassados estavam, e tem uma vida mais fácil e muitas vezes não toleram a dor do trabalho de parto. Muitas dessas mulheres, às vezes, já pedem para migrar para a cesariana por medo dessa sensação e dessa dor, né? Então, devíamos buscar informação sobre isso primeiro, porque existe a possibilidade de se intervir com uma analgesia, com uma anestesia, para se evitar que essa dor ultrapasse o limite de tolerabilidade da mulher, né? Uma vez que ela perca o controle, ela pode adquirir uma postura espástica, uma postura de contratilidade, de contrações musculares, e isso pode realmente atrapalhar e interferir no processo do nascimento. Então, a analgesia é feita através de uma anestesia que nós chamamos de peridural contínua, e essa analgesia ela é feita de forma a diminuir a dor da gestante, não tirar completamente, deixá-la perceber as contrações, deixá-la ainda ter mobilidade, ainda ter a possibilidade de levantar-se, de se mexer, de locomoção, né? Então, a analgesia é muito bem-vinda e ela é feita de tal forma que a dose pode ser titulada, ou seja, a dose vai sendo aplicada aos poucos. E isso pode ajudar a gestante durante muitas horas de trabalho de parto. Ela pode receber repiques dessa dose várias vezes, proporcionando a ela mais conforto para o processo de dilatação, para o processo do expulsivo, né? Então, existe esse recurso também. Consideramos que quando a gestante quer um parto natural e espontâneo, isso vai ficar de plano B. Tentamos ajudar a gestante a passar pelo processo do trabalho de parto sem intervenções e sem anestesia, mas quando não é possível, quando a gestante refere que atingiu o seu limiar, quando ela refere que a sua tolerância à dor já está no seu limite máximo, a analgesia é muito bem-vinda e resolve, às vezes, muitos problemas, né? Durante esse processo aí de nascimento, do trabalho de parto. Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que as informações tenham sido enriquecedoras. Estou disponível para as perguntas. Eu acho que aconteceu alguma coisa aqui que não está entrando os likes mais e nem as perguntas. Então, vou encerrar o vídeo, mas você pode fazer a pergunta aí pelo Facebook ou no inbox e eu vou respondendo para vocês a dúvida de vocês. Tá bem? Muito obrigado. Boa noite a todos.